Salve, salve família bugrina! As coisas estão começando a ficar complicadas pra gente. Paysandu 3-2 no Guarani pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A quarta partida sem vitória do Guarani. E o que a gente tinha de cenário confortável agora já começa a nos incomodar. O Guarani aí vinha de rodadas na liderança, com a derrota para o Paysandu já foi para quinto lugar. A diferença para o nono colocado é de apenas 2 pontos. O nono colocado, que é o primeiro time fora da zona de classificação. E a gente tem mais 5 jogos aí pela frente. E são 5 jogos decisivos, né? O Guarani vem despencando no campeonato enquanto vê outras equipes crescendo, né? E equipes tradicionais, como Santa Cruz, que está em terceiro lugar, próprio Paysandu, que está em quarto, e uma grande arrancada aí do Botafogo da Paraíba, que está em sexto. E são equipes aí do Norte e Nordeste, e classificando aí entre os 8. É jogo complicado em suas casas. A gente buscava não só a classificação, mas ficar entre os 4 primeiros aí para ter uma vantagem aí na questão de decidir o quadrangular em casa, mas até isso o Guarani tá fora. E o Guarani começou bem a partida, né? Até o Cauã Jesus logo no começo do jogo assustou. Já com 26 minutos de jogo já tínhamos aberto aí 2-0 com gols do Herbert e do Maurício, aproveitando aí falhas do nosso ex-goleiro Gabriel Mesquita. E um ponto importante, né? Esses gols aí tiveram participações do Carlos Eduardo, tanto na cobrança de escanteio como no lance de falta. E era um ponto que eu tinha até sinalizado na partida contra o Floresta, que eu sentia a falta dele, né? Nessas cobranças, né, de escanteio. Tava tudo ali na responsabilidade do Renan Castro. E a gente sabe que o Carlos Eduardo, ele tem uma qualidade na bola parada, né? Muitos gols do Guarani vieram através de bola parada, cruzamentos, e muito da qualidade técnica aí do Carlos Eduardo. Então ele voltou a ter essa função e a gente conseguiu aí, jogamos muito bem, né, a primeira etapa. Acho que até em alguns momentos o Guarani estava confortável até demais, né, tentando aí lances de efeito. Herbert também teve uma outra oportunidade que ele deu uma cavadinha, foi para fora. Enfim, ditamos bem o ritmo. No primeiro tempo, a gente achava que o tabu de 52 anos sem vencer o Paysandu em Belém seria finalmente quebrado, mas não. Segundo tempo, o jogo mudou completamente. A gente viu um Guarani totalmente recuado e o Paysandu totalmente para cima. Eles meteram bola na trave, no pé da trave, que voltou pro Kaique França. Tiveram o pênalti sinalizado que o Kaique França defendeu. Era uma situação assim que poderia mexer no psicológico do Paysandu, mas não, eles continuaram partindo para cima. Então fizeram 1-0 aos 19 minutos em cobrança de escanteio, 2-0 aos 34, né? Com mais cruzamento na área. O Ralf tentou chegar, né, para cortar o cruzamento. O Donato estava meio ali também na jogada. Chute no Kaique França, defendeu, tinha 2 impedidos e empurraram para a rede. Empatou 2-2, um absurdo, mas campeonato sem VAR, né, é isso. Então validou, é gol. E aí aos 45, novamente cruzamento na área. Vejo que foi mais uma falha aí do Donato, que ele observa a bola sobrevoar toda a área, até meio que ali na linha de fundo, e aí o adversário jogou para a área novamente, né, para a pequena área, mas em direção ao gol, procurando ali um colega mais bem posicionado para marcar, e o Donato, ele no cruzamento, ele ficou só observando a bola, daquela posição ele ficou, esqueceu de marcar o cara, né, o cara se movimentou, recebeu o cruzamento e cabeceou sozinho. 3-2, um jogo que a gente tinha em mãos, né? 3 pontos seriam importantes aí para poder manter a liderança. Levaram o Guarani para a 5ª colocação. É preocupante, né?
É o quarto jogo sem vitória, 2 pontos aí do primeiro fora do G8, 5 rodadas. O desempenho do time começou a decair depois que a gente começou a ouvir as notícias, né, de pendência financeira. E aí, será que isso realmente está influenciando, né, o desempenho do time? Tem a questão do Hélio, né, ter mexido errado também. Em algumas situações, né, colocar o Emerson de volante, enfim, decisões erradas do técnico que fazem até a torcida fazer uma pergunta, né? Será que não já é tempo de trocar o Hélio? Olha, eu tenho as minhas dúvidas, né? A próxima partida vai ser contra a Inter de Limeira, apenas no dia 27. Então a gente vai ter aí 2 semanas de preparação. Inter de Limeira, líder do técnico Matheus Costa. Então a gente tem aquela coisa, né? Parece que os caras só dão certo depois que saem do Guarani, né? Parece que o ambiente do Guarani não favorece o crescimento do profissional. Então eu faço essa pergunta para você. Será que é tempo de mudar a comissão técnica? Acha justa aí um desligamento do Hélio para que a gente não perca essa classificação que era certa? Praticamente certa, só que se for nesse pensamento de desligamento do Hélio, já tem que ocorrer nos próximos dias, né? Porque não adianta você ficar 2 semanas sem jogar, enfrenta a Inter de Limeira, aí perde, aí vai desligar. Já a gente perdeu aquele tempo de preparação, se for para trocar a comissão técnica tem que fazer agora, porque ainda há tempo de uma nova comissão conhecer o elenco. Mas eu acho que não é o tempo, né, dessa mudança, né, porque no começo do campeonato também teve essa dúvida, né, esse questionamento, e aí depois o Hélio aí foi fazendo seus ajustes, o time foi ganhando no final, e aí foi conquistando aí a confiança do torcedor. A gente recebeu aí reforços, né? Tendo o Everton Brito, que veio do América Mineiro, foi campeão com a Chita no ano passado, na Série C. E tem mais um jogador aí do Capivariano, se não me engano o nome dele é Matheus. E aí, possivelmente até uma indicação do próprio Hélio Cizenando. Só que aí o Frontini, ele tem que começar a trabalhar. A gente já teve aí as saídas confirmadas do Dentinho, que foi pro Caxias, o Mirandinha, que vai para a Coreia, e o Guilherme Parede, pro América Mineiro. Então essas chegadas desses 2 atletas do Guarani, eu acho um pouco de falta de criatividade. Então assim, vamos ver aqui da lista de quem foi campeão com a Chita no ano passado, que a gente consegue trazer. O jogador do Capivariano é a indicação do Hélio. E aí? E o Frontini, ele vai trazer quem de fato? Assim, quem do conhecimento dele, né? Precisamos aí de mais criatividade nas contratações. E se for para enxugar o elenco, eu acho que poderia até colocar o Donato nesse meio aí, ver se tem algum clube interessado nele. Porque depois que a gente não tem mais a zaga composta pelo Maurício e pelo Jonathan Costa, a gente perdeu muito na defesa. A gente vem falhando muito e o Jonathan Costa até ajudava a gente na parte ofensiva. Aliás, Jonathan Costa tá aí há um tempo aí em tratamento de joelho esquerdo, porém, quando eu fui dar uma olhada no Instagram do novo clube do Mirandinha, o Jeonan Dragon da Coreia, eu vi que o Jonathan Costa, além do Mirandinha, também está seguindo o Instagram do clube. Então será provável uma saída do Jonathan Costa e ainda mais para o mesmo clube do Mirandinha? Será que esse possível afastamento por conta de condições físicas, né, do departamento médico, são reais ou é um tempo aí para poder preservar o jogador enquanto finaliza um contrato de saída? Se a gente perder o Jonathan Costa, vai ser uma perda gigantesca. Enfim, a gente não pode mais perder, né? A gente não pode mais perder o embalo, a gente precisa retomar aos caminhos da vitória. E aí, torcedor, deixa aí seu comentário, você acha que tem que ocorrer uma troca de comissão técnica? Enfim, deixa aí a sua manifestação. Valeu, um forte abraço e até a próxima.